Fala, meu lindo, minha linda! Eu tô ficando mal acostumado. Oi, tudo bom? Eu tenho uma palavra de Jesus pra você. Você acredita que essa palavra, ela tem o poder de quebrar cadeias do seu coração, de coisas que você está lutando e guerras que nem existem de fato, mas estão desgastando você, estão fazendo você sofrer de uma maneira até injusta. E uma palavra tem o poder de levar a gente para as guerras certas, para fazer a gente olhar de maneira clara para o todo. Às vezes você está sofrendo de várzea, e talvez hoje a verdade mais clara que você vai descobrir é que está sofrendo sem precisar. Se tiver alguém perto de você bonito, se não tiver, continua olhando para frente, não tem problema. Mas olha bem na baguinha do olho dele, vê se ele não está com carinha de cansado. Dá uma olhada, vê se não tem uma olheirinha funda, vê se não venceu o procedimento. Se está com cara de cansado, às vezes não é nem porque acordou cedo, é só porque está sofrendo algo que nem de fato está acontecendo. Só que, bom, antes da gente ir para essa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Tá vendo? As pessoas estão clamando. Curte o vídeo, meu lindo. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube fala: nossa, que vídeo bom, vou mandar para mais gente. Entendeu? Então curte o vídeo, comenta, compartilha, evangeliza com essa mensagem. Manda para alguém que você sabe que precisa. Peça para Jesus: Senhor, me dá um nome para mandar essa mensagem. Às vezes vai da sogra, manda para ela, pro sogro, manda para a família, pro grupo de amigos que você tem vontade de sair toda semana. Manda lá e deixa. Mas seja instrumento de Deus agora. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui. Ai, tem sininho. Sério, sininho. Ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 5 horas da manhã. E quinta-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus por aqui. E agora, antes de ir para o vídeo, o meu último convite para você é sobre a nossa associação evangelística, para você conhecer e fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós começamos um projeto novo e que Deus tem colocado tanto amor no nosso coração. Enquanto você assiste essa mensagem agora, tem pessoas lá no Paquistão que estão escravizadas no trabalho para pagar dívidas, seus filhos, seus netos, gerações escravizadas. Mas Deus tem usado o nosso ministério e de outros milhares para ser a ponte de resgate. Nós resgatamos essas crianças, colocamos elas na escola. E isso, obviamente, a gente não faz sozinhos. Nós somos mantenedores, nós temos missionários fazendo isso agora naquele lugar. E você pode ser parte disso tudo. Então você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador e você pode ser também um doador. E tudo que você precisa saber está aqui. Vamos fazer o seguinte: tira todas as distrações agora, abre o seu coração e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Vamos para o vídeo. Ai, ai. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 4, diz o seguinte: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados.
Sabe quem está escrevendo isso? Elias. Elias que está escrevendo isso. Elias foi um dos maiores profetas do Velho Testamento, e ele está dizendo para Deus: eu sou um fracasso. Elias foi um homem usado por Deus num dos tempos mais sombrios de Israel, aonde o paganismo, a adoração ao Deus de Baal era a realidade daquele povo. Havia um rei chamado Acabe, casado com uma mulher chamada Jezabel, e eles eram extremamente cruéis, eram pessoas do mal. E é esse homem que Deus levanta no meio dessa turma louca, acontecendo um problema moral absurdo, espiritual terrível. E esse homem ora, e o céu se fecha por 3 anos e meio. E é esse homem que está dizendo: eu sou um fracasso. É esse homem que está dizendo: eu sou como meus antepassados, tira minha vida. É ele que está dizendo. Então ele diz: me leva dessa terra. Ele vai para longe, ele vai para o deserto, ele se esconde numa caverna. Mas esse homem orou, e durante 3 anos e meio não choveu na terra. E teve um dia que ele foi e orou, e a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o altar. A chuva caiu de volta, e a Bíblia diz que nesse dia ele matou 450 profetas de Baal. E havia também os profetas de Azerá, cerca de 400, que a Bíblia não diz o que ele fez, mas talvez esse homem, poderoso na batalha, cheio de Deus e de autoridade, que ora e o céu fecha, que ora e o céu abre, está dizendo: eu sou um fracasso, me mata, tira minha vida. É doido imaginar que esse vencedor, esse homem, ele está vivendo isso. E aí, a parada é, porque um bilhetinho chegou para ele. Jezabel mandou: eu vou fazer com você em 24 horas o mesmo que você fez com os profetas. E um bilhetinho fez ele dizer tudo que a gente leu: eu sou um fracasso, tira minha vida, fugitivo. Derrotou 450 profetas da espada e fugiu de um bilhetinho. Sabe o que é isso? É a prova que algumas coisas têm o poder de dominar a nossa mente e criar uma história fictícia que a gente acredita numa guerra que nem aconteceu. É tão doido imaginar que esse homem está dentro de uma caverna, escondido, morrendo de ansiedade, de medo, de uma mulher chamada Jezabel, sendo que os profetas dela foram mortos por ele, sendo que ele orou e o céu fechou, sendo que ele orou e o fogo desceu. Mas essa é a parada: quando nós somos dominados pelo sentimento errado, nosso cérebro apaga aquilo que deveria controlar a positividade ou a fé do nosso espírito, da nossa alma. É muito doido imaginar isso, né? Mas olha que interessante. Alguém aqui já ficou ansioso a ponto de acelerar o coração? Quem? Que isso? São tudo doidinho. Também sou. Alguém aqui já ficou ansioso de suar a mão? A mão parece um slime. Alguém aqui já ficou nervoso de não conseguir dormir? Ai, que coisa boa. Tudo igual. Fala pra quem tá perto de você: nós somos igual. Nossa, que coincidência. Tudo doidinho. Agora, já parou pra pensar que você suou a mão por algo que não aconteceu? Você ficou sem sono por algo que não aconteceu? Você ficou com o coração apertado por algo que não aconteceu? E sabe o que é a loucura? É porque isso a medicina explica e o Elias está vivendo na prática. Em 1996, se eu não me engano, acho que é isso, Dr. Joseph, conhecimento científico, valoriza. Nossa, estou impressionado comigo agora. Dr. Joseph escreveu um artigo científico que o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar de maneira clara
o que é real e o que é imaginário. Nossa, irmão, isso aqui é sinistro. Como assim? Exatamente. Tem coisas que estão na tua imaginação que o teu cérebro não sabe se é verdade, mas ele faz o teu corpo reagir como se aquilo estivesse acontecendo. Existe uma... Tem mais conhecimento por aí agora. Ele ativa o nosso sistema límbico. Ah não, você tem que respeitar. Foi sinistra a pesquisa. Top, que isso? Como assim límbico? Também não sei onde fica, mas é no cérebro da gente. E quando a gente fica ansioso, o nosso cérebro, por não saber se é real ou fake, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, o sono vai embora, a cabeça dói. Ou seja, o nosso corpo sofre por algo que não está acontecendo, porque uma informação entrou aqui e governou o nosso corpo. Por isso que está cheio de gente com cara de cansado, que estão vivendo guerras que não estão acontecendo, estão lutando guerras que não estão acontecendo, estão sofrendo, chorando por algo que nem sabe se vai acontecer. E isso, meu lindo, é o que mais destrói a vida da gente. É como se a gente estivesse no dia certo, na hora certa, na presença de Deus, que é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele tem o poder para fazer pela sua palavra, e a gente está vivendo algo na frente do que Deus não falou, no lugar aonde Ele não nos chamou, e a gente está lá. A gente está preso no negócio. Quando eu olho para Elias, eu estou pensando: Elias, faz uma leitura rápida, analisa o tamanho do inimigo. Mas tem uma parada que a gente não pode ignorar. Elias está cansado. Elias está cansado. Então, alguém cansado não pensa direito. Eu tenho a minha esposa, ela com fome não pensa direito. Estava feio. Fica com um mau humor terrível. Faz parecer que eu nem sou esse príncipe. Me trata mal. Pronto, já desabafei, agora eu continuo na parte do Elias. Brincadeiras à parte, o Elias, ele é um homem de Deus, só que ele está cansado. Só que olha o problema de, além de estar cansado, a Bíblia diz que ele se isola. Ele vai para o meio do deserto. Irmão, já dizia minha mãe, cabeça vazia é a oficina do... Ninguém chamou ele aqui não. Cabeça vazia é oficina. Quer dizer, você está cansado, agora você vai e se isola. Aí ele se isola. E ele se isola e tem mais um fator. Ele está decepcionado. Sabe por que ele está decepcionado? Porque ele criou uma expectativa no coração. Qual foi a expectativa? Como ele é um homem de Deus e ele está manifestando os sinais para Israel, na cabeça dele, quando o fogo descesse, o povo ia mudar o coração. O povo ia reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Jeová, que era Ele. Mas a Bíblia diz que o povo é de coração duro. Então ele está cansado, decepcionado, porque o fogo desceu e ninguém mudou nada. Então agora, cansado, decepcionado, isolado, o que acontece? A guerra está aqui dentro. E quando a guerra está aqui dentro, quem está fora não consegue dar palpite, porque nem sabe o que está acontecendo. Você sabia que a maioria das pessoas vive em crises silenciosas, e a vida está uma loucura aqui dentro, mas fora está tudo bem. A pessoa não fala para ninguém, mas ela vai se isolando, e quando ela vê, ela foi governada por uma guerra que nem aconteceu. Por que Elias está morrendo de medo? Elias está morrendo de medo porque agora cansado, decepcionado e também isolado, ele não consegue ter uma visão clara de tudo. Quando a gente está cansado, quando a gente está decepcionado, o nosso inimigo, que é pequeno, parece ser gigante. Nossos olhos ficam deturpados. Então a gente sofre por uma guerra que não aconteceu e que a gente teria condições plenas de vencer, simplesmente por causa da ansiedade. Mas a gente não gosta de falar de ansiedade, porque para nós a ansiedade é meio que um pecado. Você já viu alguém dizer que a ansiedade é falta de Deus? Que a ansiedade é falta de fé?
Irmão, a ansiedade não é falta de Deus. Se fosse isso, Elias não ia ficar ansioso. A ansiedade não é falta de fé. A ansiedade é um termômetro de uma área da nossa fé que precisa pegar fogo de novo. Mas não é falta de fé. Porque se fosse falta de fé, quando Deus fosse encontrar ele na caverna, Deus ia chegar metendo louco. Mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Deus sabe tratar com gente ansiosa. Só se fosse você, estava dando glória a Deus pelo menos. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo. Deus sabe trabalhar com a gente. Deus sabe. Deus sabe que se chegar muito na vida louca, nós espanamos, nós já se perdemos, trupicamos na própria pé, e quando veja, foi embora. Deus sabe como chegar. Elias está dentro de uma caverna, chorando, gritando para Deus levar ele. Aí a Bíblia diz que Deus vai por parte. Deus manda um anjo na frente. Irmão, Deus é maravilhoso, fala sério. Deus mandou um anjo na frente. O que o anjo tinha? Comida. Irmão, pelo amor de Deus. Comida, pão e água. Aí Deus entra depois. E como que Deus fala? Deus fala sussurrando. Deus não fala gritando. Deus fala aqui, ó. O Elias. O que você está fazendo aí, Elias? Elias. Aí Deus disse: sai daí, Elias. Sai daí. Eu tenho um plano com você. Eu estou contigo, Elias, eu não te abandonei. E outra, tem uma informação que tu não sabe. Lá em Israel tem 7.000 homens que não se curvaram e que temem a mim. Não desiste não, Elias. Tem gente que tem esperança. Tem mais de 7.000 lá. Vaza daí, Elias. Sai de dentro da caverna. Essa é a parada doida. Aí gente, porque cria uma expectativa errada, prefere não admitir que está ansioso para não parecer que está errado. E a gente esconde guerras aqui dentro que são nutridas durante anos e que nunca de fato acontecerão. E a gente está sofrendo sozinho. Agora Deus é tão incrível que a primeira coisa que ele faz é, ele tira a objeção de dentro de Elias. Elias, tem mais de 7.000 homens lá que não se curvaram. Você pode pensar que o dia que o fogo desceu não fez resultado. Fez sim, Elias. Tem 7.000 homens lá, Elias. Sai da caverna, Elias. Você já comeu? Sai da caverna. Agora, a loucura de tudo é imaginar o seguinte: que nós, na maioria das vezes, estamos exatamente nessas circunstâncias, paralisados na vida, com medo de coisas que não era para ter medo, com guerras que não acontecerão, mas para a gente parece que vai acontecer. E a gente está vivendo assim, angustiado e sofrendo, e parece que a gente não entrega de fato para o Senhor o negócio. A questão importante é, a ansiedade, ela não é falta de fé. Isso você precisa ter certeza disso. Eu vou falar de novo para você fixar. A ansiedade, ela não é falta de fé. A ansiedade, ela não é a ausência de Deus. Não, meu lindo. Quando você está ansioso, quando você está passando por essa circunstância, é nesse dia que Deus aparece para você. Se fosse pecado, Ele não ia te encontrar. Se fosse, Ele não ia te achar. Mas Ele sabe o que você sente. E sabe como Ele resolve? Ele clareia a tua visão. Ele faz ver, você enxergar que tem guerras que não vão acontecer, que só está dentro da sua cabeça. Que existem derrotas que não vão acontecer, que só está dentro de você. Que tem problemas que não existem, só estão dentro de você. E quando Ele abre os nossos olhos, Ele nos traz para a estação presente. E os nossos olhos se esquecem daquilo que estávamos olhando, que a nossa imaginação criou, para desfrutar aquilo que Deus nos deu agora para viver. Elias, eu tenho uma informação para você. Tem 7.000 homens que não se curvaram. Há uma esperança. Levanta a cabeça. E outra, agora só eu estou dizendo, o que é Jezabel perto de você, garoto? Você arrebentou 450 profetas de Baal. Sai de dentro da caverna. Não, vou melhorar. Ô lindo, ô fofinho, ô cansado, ô sofrido. Essa guerra que você está lutando não está acontecendo não.
só está dentro da tua cabeça. Esse medo que você criou não é real, só está dentro da tua cabeça. Ei, lindo, confia nele de verdade. Deposita toda a tua história na mão do Senhor. Confia que Ele está cuidando da sua saída e Ele vai cuidar da sua chegada. Entrega para Ele logo e para de sofrer. Ei, bora! Sabe, eu preciso falar isso para você. A guerra não era nem do Elias, a guerra era do Senhor. Tem gente morrendo por uma guerra que nem é dele, sofrendo por uma guerra que nem é dele. Mas sabe, antecipadamente, que é a coisa mais absurda, sofrendo por antecipação. Vou deixar claro, o ansioso sofre de varde e sofre por antecipação. Não tem nada acontecendo, não tem BO de fato, não tem guerra, não tem luta, tá só aqui na cabecinha dele. Então, porque só tá aqui na cabecinha dele, o corpinho dele pensa que é real. Então tá com uma cara de sofrido, tá com uma cara de acabado. Mas eu tenho uma notícia para você, lindo. Jesus está chegando na caverna que você se escondeu, no meio desse sentimento de derrota, de ansiedade, de perda. E Ele está dizendo para você: eu tô no controle, relaxa. Eu tô cuidando de todas as coisas. Eu cuidei ontem, eu cuidei hoje e eu vou cuidar amanhã. Eu estou com você, não perdi o controle. Irmão, eu vou terminar, vamos terminar. Mas não tem mais nada do Dr. Joseph para falar, porque eu estudei tanto sobre o Dr. Joseph. Gostei. Terminei tudo do Joseph. Agora é você que tem que resolver aí. Obrigado, irmão. Glória a Deus lá em cima. Então, vamos resolver nós aqui. Como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Já parou pra pensar que é meio sinistro isso? Se a ansiedade está conectada ao que não aconteceu, como que a gente resolve um problema que não aconteceu? Irmão, sabe o que é o problema? É que eu sou muito ansioso. Eu vou ter que ver essa mensagem umas 3 vezes por mês, pelo menos. Vou gravar a série em Belo Horizonte. Será que vai dar certo? Será que o povo vai? Será que o povo lá é tão animado como... Não, a hora que eu tô pensando: Senhor, me ajuda. Eu não conta, Senhor, ó céu, ó vida, ó azar. Aí eu chego em Belo Horizonte e vocês estão aqui. Fala pra mim, para de ser tonto. Deixasse pra sofrer no dia então, pelo menos. Mas não, a gente tá tentando viver uma estação da vida que os nossos olhos nem conseguem enxergar. Então eu tenho uma boa notícia para você. Dá para resolver um problema que não existiu. É só trocar a fonte é só trocar a fonte do sentimento que nos governa. Quer ver? André, é para você que vai casar essa aqui. Tá ansioso? É lua de mel, né? A Pai Santo tá só pensando: como vai ser? Queria poder te falar o que acontece depois que a gente casa, mas deixa pro próximo episódio. Escute, se o sentimento de ansiedade produz no nosso corpo dores que não existem, existe um sentimento que produz no nosso corpo o que de fato também ainda não aconteceu. Tá, vou tentar melhorar. Se o sentimento é de ansiedade, a mão sua. Se o sentimento de ansiedade ele nos governa, o coração acelera. Não, pelo amor de Deus, não, vamos junto, vamos lá.
eu vou fazer a introdução para vocês entenderem então, porque eu acho que alguém esqueceu. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que é verdadeiro. Então, se a gente está ansioso, nosso cérebro, porque está processando uma guerra inexistente, ele faz o nosso corpo entrar em estado de emergência. Então a mão sua, o coração acelera, a cabeça dói, certo? Se o nosso corpo sente o que a gente pensa, então, se a gente mudar o sentimento, o nosso corpo vai ter uma reação também. Então, tire a ansiedade e coloque a confiança em Deus dentro de você. Coloque dentro de você. Não, calma. Coloque dentro de você a oração. Coloque dentro de você o clamor. Coloque dentro de você a fé. E algo vai acontecer com o seu corpo. Ele vai entrar em descanso. Porque a palavra de Deus diz que se nós não ficarmos ansiosos, mas colocarmos nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que rouba a nossa paz, então a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu também. Sabe, só para terminar, pensa comigo. A gente acorda de manhã, certo? E naquele dia, a gente tem uma entrevista de emprego. Aí a gente fica muito ansioso, porque na nossa cabeça a gente já criou um problema. Qual é o problema? É que você colocou no currículo inglês intermediário. Então o que você imagina? Que você vai chegar na entrevista e o entrevistador vai falar assim: How are you? What's your name? E você vai falar: I'm fine, thanks. My name is. Você está pensando, nossa, ele vai perguntar tudo em inglês. E pronto, acabou. Eu sou intermediário, mas é que eu falo espanhol também, então eu confundo às vezes. Sabe que você tem que saber que talvez o teu entrevistador também colocou no currículo dele que o inglês dele era intermediário. É só um exemplo para você entender que de fato a gente não consegue saber o que vai acontecer no minuto após. Você não sabe o que de fato te espera. Você não sabe o que a vida vai lhe trazer. Você não sabe aonde tudo vai te levar. Você não sabe o que está te esperando da porta para fora. Então, se eu não sei o que me espera da porta para fora no meu futuro, eu só preciso saber de uma coisa: que Deus esteja comigo indo e que o governo dele já esteja me esperando. Porque se eu sei que Deus está comigo e o lugar que eu estou indo Ele já preparou, então eu posso descansar, porque tudo está nas mãos e no controle do Senhor. E é nesse dia que a gente começa a descansar na vida e vira um passageiro que não faz pergunta para o piloto, porque Ele está no controle, governando todas as coisas, e Ele sabe pousar e decolar. Deixa na mão dele. Sabe, isso aqui é papo para gente que fica velho, fica assim. Tem gente que só quando é velho fica assim: ah, já foi, já passou por tudo na vida, não precisa sofrer por isso. Já viu? Você fala com uma pessoa mais velha e fala: nada, sofre nada, isso é besteira. Mamãe, a gente tem que aprender isso logo. A gente não precisa ter 60 anos para aprender a saber que algumas coisas realmente na vida não tem controle, que a gente tem que confiar de Deus de verdade. Então fala para alguém que está novinho perto de você ainda. Fala para ele: meu lindo, vai esperar até 100 anos para ficar leve? Olha a cara de sofrido que você está.
Quando a gente vê alguém ser ruga, o que a gente diz? Parece que não tem problema. Às vezes teve mais problema do que você. A diferença é que ele não se preocupou, ele se ocupou. Ele viveu estação por estação. Deus cuidou de todas as coisas e ele ainda está de pé. A gente está muito preocupado. Quem está muito preocupado está vivendo no futuro, morando no presente. Então não desfruta do presente e não tem nenhuma certeza sobre o futuro. Agora quem está descansado sabe que o futuro Deus está comandando e que no seu presente reside a paz que excede todo entendimento. E essa é a graça da vida. Quem descansa no eterno vive uma vida de plenitude. Mesmo no meio da tempestade, ele confia que o Deus que lhe chamou pelo nome tem poder para andar por cima das águas e acalmar qualquer tempestade. Ô Elias, sai da caverna, Elias. Sai da caverna. Elias saiu da caverna, essa parte é boa. Jezabel prometeu que ia matar ele em quantas horas? Eu preciso que vocês aumentem a expectativa agora. Vai ser sinistro, o final é melhor do que tudo. Não, eu ensaiei para essa parte, você não está entendendo? Em quantas horas Jezabel prometeu que ia matar Elias? Vou falar para você, passou 24 horas e Jezabel não conseguiu. Obrigado, glória a Deus. Passou 48 horas, Jezabel não encontrou Elias. Passou 72 horas, Jezabel não achou Elias. Passou um mês, Jezabel não achou Elias. Passou um ano, Jezabel não achou Elias. E Jezabel pode procurar o resto da vida dela, porque a Bíblia diz que Elias não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele subiu transladado numa coluna de fogo. É lindo! A palavra dela não conseguiu cumprir. Só vai acontecer com você aquilo que Deus quer. A vontade dele vai prevalecer. Então, Jesus, nós estamos de boa. Chega de viver treta na nossa cabeça do que ainda nem aconteceu. Jesus, coloca na nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Renova a nossa fé. Jesus, a gente tá se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Ajuda a gente a ficar de boa, Jesus. Porque já é muita treta nessa terra para a gente ficar se incomodando com o que ainda nem aconteceu. Então, príncipe, nós amamos tanto o Senhor, que o que a gente quer experimentar em 2026 é dessa paz que está na palavra. A paz que excede todo entendimento. Produz descanso para a nossa alma. Traz alento para o nosso espírito, Jesus. Porque a partir de hoje, a gente não está mais com controle. A gente não está mais tentando viver o que ainda não aconteceu. Está tudo na tua mão e o Senhor sabe o que é melhor. E o Senhor irá fazer. Assim nós cremos e no teu nome oramos. Em nome de Jesus.